não é? Conosco, em nossa volta, aos nossos arredores aí. Como é que são essas crianças? Se tornam ternurentas? Já nascem ternurentas? O ambiente faz com que ela se torne? Ok, de acordo. E belas? E aí, além de ternurentas, também podem ser belas? Certo? Sem dúvida. Não existe mais ternura e inocência do que nas crianças. Mas, sabes, também há crianças diferentes das que vimos aqui. Em muitos lugares e neste mesmo momento na Terra. A diferença entre elas? Santo Deus. Não. Os seus corações e as suas mentes têm o mesmo sonho. Mas realmente serão diferentes essas crianças? Tristemente, sim. Felizmente, algumas delas sabem que os seus pais podem trazer-lhes guloseimas quando chegam do trabalho. Mas outras somente têm em mente uma coisa, uma só: sobreviver. Agora, as diferenças já são visíveis? Este é o mundo em que vivemos. É o sistema que o nosso silêncio cúmplice alimenta. Mas não nos preocupemos, porque quando terminar esta apresentação, esqueceremos, como sempre. Se fosse um PPS engraçado, reenviarias? Por todas as crianças, pela esperança. Reenvia. Por todas as crianças, pela esperança. Reenvia. Mensagem que toca, não é? Sai até um pouquinho do senso comum, não é verdade? De se ver mensagem. Oi? Sim, toca bastante mesmo. É a verdade, né? Não é? Enquanto tem tantas felizes correndo, sorrindo, mas a gente sabe que em outra parte aí, ou talvez até perto da gente, que a gente mesmo vê, não é? Em algumas situações muito dependentes, expostas, colocadas sobre exposição, não é? E o valor que elas precisam ter, o respeito que precisa ser garantido a elas, infelizmente, para uma grande parte aí, não há. Na verdade, não tem. Aí fala, celebrar o Dia das Crianças.
mas às vezes acaba não pensando nas que realmente precisa de um olhar cuidadoso e de atenção, não é? Vai para aquelas que talvez já estão comum do sobreviver, já levam uma vida tranquila, enquanto tem tantas outras que precisam de um pouquinho só de carinho, de atenção, para viver um pouquinho, né, de alegria. Fica aí para a gente pensar, não é? Agora mesmo vem aí as eleições, não é? Escolha de candidato, enfim, é o mundo, não é que a gente vive, mas a gente precisa seguir com consciência para cada tomada de decisão que precisemos tomar, não é? Que possamos ser conscientes a cada tomada de decisão. Então, meninas, vamos embora lá, né? Então, hoje a gente entra na unidade 2 do módulo 3. Revisar para aprender. E aí eu trouxe na oração essa leitura, essa mensagem para a gente pensar um pouquinho, não é? Que a gente possa, em nossos corações, pensar com sensibilidade nessas crianças que precisam do cuidado da gente, não é? Assim como tantas outras pessoas que precisam do nosso olhar cuidadoso, da nossa oração, não é? Da nossa palavra de conforto, que a gente possa estar pensando um pouquinho nessas pessoas dependentes de uma ternura, de um aconchego, de um abraço, de uma ligação para perguntar como você está, não é? Saber dessa pessoa, saber se está passando bem, que às vezes fica ali com falta de, poxa, fulana nunca mais falou comigo. E às vezes quando a gente fala, parece que você chega assim para acalmar, para tranquilizar, não é verdade? Que a gente possa nos sensibilizar nesses momentos. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês estão ouvindo algum ruído saindo daqui da minha fala? Não. Não? Não. É porque eu liguei o ventilador aqui. Tá um barulhinho, não é muito não, mas se tiver, vocês me falam que aí eu desligo, viu? Porque às vezes qualquer barulhinho nesse Meet, ele fica comprometendo a fala, corta. Mas a minha voz está saindo limpa para vocês? Tá. Sim, Pró. Ah, então pronto, tá certo. Bebendo um pouquinho de água aqui. Então, aí nós vamos fazer essa leitura compartilhada. Pega o módulo de vocês aí, vocês vão fazer junto comigo. Não é, na verdade, aí, para a gente... Como nessa unidade a gente fala de revisão de texto, aí a gente vai conversar um pouquinho e já vai ler esse texto bem escrito. Mas antes da gente ir aí para essa página 203, bora ler esse fragmento aí de Moacir Gadotti. Quem gostaria de fazer a leitura desse fragmento? Está na 181, a página. A abertura da unidade aí. Revisar para aprender. Aprender a linguagem que se escreve? Não, página 181. Revisar para aprender a escrever. Essa unidade que nós vamos hoje. Conversar um pouquinho. Encontraram aí? Está na página 181. É porque o meu módulo, Pro, ele não é desse ano, não. Quando eu pedi ao Anderson, os desse ano não estava pronto ainda. Aí, do ano passado. É o mesmo conteúdo, só que as páginas não coincidem às vezes. Pronto. Então, nossa unidade é o do módulo 3, unidade 2. Revisar para aprender a escrever. Chegue aí nessa unidade. Eu vou ler, Pró. Pronto, pode iniciar. A educação é obra transformadora, criadora. Ora, para criar, é necessário mudar, perturbar, modificar a ordem existente. Fazer alguém progredir significa modificá-lo. Por isso, a educação é um ato de desobediência e de desordem. Desordem em relação a uma ordem dada, uma pré-ordem.
Uma educação autêntica reordena. É por esta razão que ela perturba e incomoda. É nessa dialética ordem-desordem que se opera o ato educativo. Moacir Gadotti. É interessante esse fragmento, porque quando ele fala, né, de desorganizar, organizar normalmente, ou novamente, refazer, o que é que vocês entendem disso? De uma desobediência. Quando é que você tem que sair? Vamos dizer assim, quando é que você precisa fugir daquele currículo já estabelecido? Será mesmo que a gente precisa fugir? O que seria essa desordem para lá na frente reorganizar? Seria isso. O que é que vocês pensam aí? O que foi possível vocês compreenderem disso aí? O que foi possível compreender aí? Esse fragmento diz muito para a gente. Desorganizar. O currículo está pensado para as crianças do primeiro ano. Você recebeu os conteúdos do ano ali, mas aí você vê que a criança ela ainda não está com condições cognitivas suficientes para ela seguir a partir daqueles conteúdos. Você precisa voltar. Você vai mexer com o que está programado, pensado, organizado e vai voltar. Você vai insistir com essa criança no retorno de uma compreensão da ordem alfabética, no retorno de uma compreensão numérica, voltando, tendo como base o calendário. Isso aí é uma forma de você desorganizar o que está pensado, mas para lá na frente você reorganizar da forma que precisa e que atenda a necessidade daquela criança. É isso que ele traz aí. Eu tenho lido um pouco sobre ele, agora não, parei, né? Mas nas leituras que eu faço de Moacir, ele traz isso, dessa necessidade do professor voltar e não dar um passo à frente quando percebe que essa criança não tem condições de onde foi estabelecido para ela seguir. Precisa voltar. Eu comecei muito a ler Moacir quando eu estive, não é um período, foi pouco tempo, na coordenação do município de Conceição da Feira, no município de lá. E aí as crianças do 5º ano, triste, meninas, uma realidade muito triste, porque as crianças do primeiro ano, algumas, sabiam muito mais do que as do 5º. E aí entender desse processo, um livro de Carmen Silva, eu lembro que era o material deles, pelo menos o de língua portuguesa, eu me recordo bem. E Carmen Silva, pelo menos de língua, minha filha já trabalhou com o livro de Carmen Silva, ele é bem complexo. Não sei aí se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o material de Carmen Silva de língua. É muita reflexão, é muita interpretação. E o dessas crianças era Carmen Silva. Silvia, né? Que pronuncia o nome dela, o sobrenome. E aí, quem disse que esses não sabiam? Nem o nome não sabia fazer, assinar. Como é que esses meninos vão ler texto? Então, uma realidade muito complicada. Ali eu vivi essa desordem aqui, orientando esses professores. Ah, mas não pode. Eu, não, mas precisa. Como é que eles não estão alfabetizados e vão seguir com esse material? Segura ele um pouquinho aí e embora aqui tentar fazer um plano de ação para, pelo menos, trabalhar o nome desses meninos aí, pelo menos valores, trazer o que é a função social, algo que eles vivem, alguns vendiam em feira, e, enfim, aí, bora lá, pelo menos trazer dinheiro, trabalhar com dinheiro, reconhecer número, troco, troca, bora partindo daí. E aí, trazendo um pouquinho, né, houve uma desordem no fazer didático, né, no fazer pedagógico ali, para depois voltar ordenando. Mas do jeito que estava para começar, não era possível, de jeito nenhum. Mas aí, o olhar do professor, o professor precisa ter, ó, esse plim, essa sacada de perceber que não pode seguir, porque vai ficar, como se estivesse dizendo, como é um ditado que diz, nadando em ferro frio, é? Não é? Alguma coisa assim, que você insiste, 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 não avança, não tem condições, porque o que precisa não foi desenvolvido, se não está alfabetizado. Uma criança que já lê e escreve e não lê qualquer coisa, pensa aí agora nas crianças do primeiro ano. Se ela já lê e escreve, ela lê qualquer coisa.
e ela vai escrever qualquer coisa também, mesmo que precise de um ajustezinho na escrita, não é? Na regulação, mas é que não lê, não escreve nada. Para que um texto, milhares de textos? Então, é para pensar um pouquinho. Esse falar dele aí, de Moacir, diz muito para a gente. E os objetivos, eu separei 2 aqui. Apresentar e discutir as possibilidades de trabalhar a revisão de textos do ponto de vista discursivo, também com os alunos que ainda não estão alfabetizados. Então, um pouquinho, eu não estava falando com vocês agora. Vai revisar, vai primeiro provocar que escreva, depois melhorar a escrita, independente dele estar alfabetizado ou não. Mas precisa provocar esse interesse nele e melhorar o que produz. Valorizar a reflexão coletiva sobre o mesmo texto como recurso para a aprendizagem do procedimento de revisar. Então, refletir sobre o que produziu, entendendo da necessidade de melhorar essa produção. Esses 2 eu destaco aí. E aí eu coloco a leitura compartilhada do texto, Festança na Floresta. Aqui no meu é 203. Quem está com o módulo que não está atualizado, acha aí esse título desse texto, Festança na Floresta, de Clarice Lispector. Quem está com o manual atualizado é 203. E aí eu vou querer a ajuda de vocês na leitura, tá? Aí a gente só vai começando compreendendo um texto bem escrito. Conseguiram aí? Encontraram aí, meninas? Sim, pronto. Pronto, vamos. Pronto, por favor, bora. Cada um pouquinho aí. Um pouquinho isso aqui. De Clarice Lispector, não é isso? Isso, Festança na Floresta. E aí? Pode começar, Pro? Pode sim. Estou aguardando uma de vocês. Pode. Vocês vão me ajudar Tá nessa leitura. Pode. Vou começar, então. Pode. Estamos no mês de junho. As fogueiras de São João se acendem. Balões sobem. Já há friozinho e aconchego. Dá para comer batata doce à meia-noite com café tinindo de quente. Mas me disseram que a festa não é só nossa. Pois não é que ia haver uma festa da bicharada na selva? E calculei que isso acontecesse no mês de nossos próprios folguedos. Pelo menos é o que garantem os índios da tribo Tembé. Quem continua? Eu, Pro. Vai. Foi assim, os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis se não, quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou alvissareiro no desquedido assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar. Ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade. Continua? Pode, mais um pouquinho, vai. E, de repente, começou a chover convite para tal festança. Quem convidava não dizia quem era, mas todos desconfiaram que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, manda-chuva que era. Todos os bichos foram convidados, garantindo-se
que na ocasião seria abolida a ferocidade. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia, até óculos usava, foi convidada com seus filhotes. Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto e com tantas bugigangas que pareciam pareciam umas verdadeiras macacas. E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta está enganado. Apareceu fazendo Ave Maria. Salamaliquês com o corpo escorregadio para chamar a atenção. Vou ler. À noite. Pode ler, Kelly. Continua. A noite estava toda iluminada por milhares de vagalumes, pela lua silenciosa e pelas estrelas úmidas. Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade. Uma turma de tucanos escorregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da mata. A bicharada estava acesa de alegria. O papagaio foi muito aplaudido quando berrou uma canção alegre, e as macacas casadoiras, penduradas pelos rabos nas árvores, estavam certas de que eram grandes bailarinas. Bem, a coisa estava no máximo de animação, mas a onça estava inquieta, doida para atacar, e como não fosse permitida nessa noite a carnificina, ela começou a ser feroz com a língua viperina. Então cantou: Dona Anita é gorda roliça que nem uma porca e tem cor de rato. A anta danou-se e retirou-se. A onça, vendo que tinha tido sucesso, cantou uma ofensa horrível contra o jabuti, dizendo que este estava coberto de mosca varejeira. Tanto que o jabuti, ofendido, foi embora. Depois a onça falou: Vejam que decote indecente o das filhas do macaco. As macacas ficaram fulas da vida e só não saíram de lá porque a esperança de arranjar noivo é a última que acaba. Mas acontece que havia entre os animais o deus dos veados, Arapuá Tupana, que resolveu acabar com a empáfia da onça e, para vencê-la, pôs-se a cantar. Os bichos, sabendo que quando o ouvisse morreriam, taparam os ouvidos. Arapuá Tupana, afinal, foi embora e a bicharada não morreu. Mas os animais haviam perdido o dom da fala. Ninguém se compreendia mais. E isso até o dia de hoje. Porque grunhir ou cantar não diz nada. Tudo por causa da onça linguaruda. Ok. Então, bora pensar um pouquinho sobre esse texto. Quando a gente fala em revisar, o trabalho de revisão ele precisa ser antecedido por apresentação de textos bem escritos para as crianças, para eles começarem a se familiarizar o que é um texto bem escrito, tanto na organização de parágrafo, como na organização das palavras, na coerência do texto, no sentido que esse texto tem, no uso das palavras pouco comuns, não é? Então, o que é que se propõe para começar o trabalho de revisão? Apresentar esses textos bem escritos, de preferência. Aí agora a gente pensa em dois lados, né? Como lá no objetivo falou, revisar texto, mesmo pensando nas crianças que ainda não estão alfabéticas, nas crianças de 3, 4 anos. Eles podem começando a revisar um textozinho. Fez do jeitinho deles, depois bora ver o que ficou muito repetido aqui que a gente pode tirar. Vai estimulando isso. Olha quantas vezes a Pró falou
Não é? Na fala você vai. As crianças de 3, 4 anos, você inicia o papozinho até para ajudar eles na oralidade. Mas quando a gente pensa em 6, né? O trabalho de revisão se dá mesmo com, assim, de uma forma que pode sistematizar um pouco melhor, pensando nas classes de primeiro ano. Então, se começa apresentando esses textos bem escritos, de preferência em letra bastão. Aí, antes de começar o trabalho com texto, convida as crianças a enumerar. Você não vai falar ainda em parágrafos, não é contar parágrafos, mas eles podem identificar possíveis palavras de acordo com a numeração. Eu aqui, por exemplo, pontuei algumas palavras que a gente pouco escuta. Isso também acontece com as crianças. Tem palavras que são comuns, que elas sabem o significado, mas já tem outras que não, como tem essa aqui, né? Alvissareiro. Então, essa é uma palavra que a gente pode até compreender, nós aqui agora adultos, na retomada do texto, a gente tenta aproximar o significado, mas ela é uma delas. Então, como se dá esse início dessa revisão de texto? Crianças, hoje a Pro trouxe para vocês o texto A Festança na Floresta. Bora fazer uma leitura compartilhada? Cada um vai ler 5 linhas. A Pro também vai ajudar. Mas bora enumerar? Aí eles vão enumerar todo o texto, para ficar até mais fácil. Bora lá, Maria. Leia aí 5 linhas. Aí vai. Agora você, João. Vá, mais 5. Eles já vão compreendendo, seguindo aí. Depois que o texto for todo lido, você faz aquela dinâmica. Vocês compreenderam o texto? Quais foram os animais que apareceram aí? E esse texto está falando do que mesmo? Depois que você explorar o máximo que você pode, aí vocês podem perguntar assim, mas vocês observaram no texto que tem algumas palavras que não são muito comuns, até para a gente pronunciar, deixa ver se eles percebem. Na maioria das vezes, eles costumam dizer, que palavra difícil. Às vezes, você aperta um pouquinho na hora de pronunciar, ou às vezes acaba também não percebendo, você precisa induzir, se não perceber. Aí você diz, na linha tal, vamos fazer uma suposição que nós vamos numerar aí. Numera aí o de vocês, começando do título, que eu também vou enumerar o meu aqui. Para vocês, tá, meninas? Enumera aí o de vocês. Nessa questão aqui, ó, quando trabalha com enumerar o texto, você já está trabalhando a matemática aqui. Para a criança não contar por contar, ela está contando seguindo uma sequência, mas com uma função social que é de identificar as linhas. Estão vendo aí? Então, a criança também estão treinando matemática. Está falando de língua, mas treina matemática. Vamos numerar o texto todo. Aí, o que é que acontece? Quando o texto, no caso, vem, por exemplo, 20 linhas, 25, que você já viu que uma sequência já foi, você até essa quantidade, você quer explorar um pouco mais, você já pode mudar. Que tal hoje a gente numerar de 5 em 5? Vamos tentar numerar de 5 em 5 para explorar um pouquinho mais outras formas de contagem. Então, você provoca situações onde essas formas de contagem vão apresentando por eles, não é? Você apresenta, a criança executa, mas tem uma função social. Quando a gente fala numa perspectiva sócio, né, entendendo essa concepção aí, a matemática, a língua precisa ser trabalhada, mostrando às crianças a função social de cada área do conhecimento, né, de cada campo de experiência, na língua, na matemática. Então, contar por contar, não. Contar porque precisa identificar as linhas. Por isso que precisa contar. O de vocês deu quantas linhas aí? Eu estou conversando e numerando. O meu deu 6. Isso, também. Então, só foi para ver se a gente acompanhou aí, então. Aí, depois que você fez todo o trabalho de interpretação, você diz assim, crianças, dá uma lida aí na linha 8, vê se todas as palavras que tem nessa linha você reconhece e sabe o significado de todas elas. Aí vocês, qual é a palavra possível aí que a gente poderia estar identificando nessa linha 8? Alvissareiro. Isso, eu também consigo perceber essa, eu fui marcando algumas aí. Aí pronto, aí eles vão dizer, Pro, essa daqui. Se não chegar, você diz. E essa palavrinha que você sabe o que quer dizer,
ouve primeiro cada um, aí é a hora de você começar a apresentar o dicionário, porque lá na frente, no trabalho de revisão, quando for pôr em prática esse trabalho, eles já vão conhecer essa ferramenta. O que é o dicionário e qual é a função dele? Aí você pega, apresenta para eles se eles não conheciam. Não é? Na maioria das vezes, em classe de primeiro ano, lá a gente mesmo como experiência já pede na lista de material deles, para eles terem o dicionário, já para começar experimentando. Então, se é algo que ele já conhece, ótimo, só vai explorar aquele material que foi solicitado, né? Aí você também, ó, a função social do material que pediu. Aí vai lá olhar, ver a função, você vai ler, vai explicar, enfim. E assim você faz com todas as outras palavras que supostamente apareceram aqui e que eles provavelmente não vão saber do significado. Aí você faz essa retomada toda, lê lá o significado dessas palavras, tenta colocar assim, brincando com eles, não para colocar o sentido da palavra, ao invés de usar essa que já apareceu, no caso aqui de alvissareiro, para ver se dá sentido. Então, você brinca com eles, mas com o objetivo seu, qual é? O que é que está por trás dessa sua retomada? Que eles percebam que textos bem escritos têm palavras que não são comuns, evita-se a repetição, que claro que eles vão cometer, não é? Mas, pelo menos, eles já têm uma noção de como se organiza um texto bem escrito. E aí, como é que eu digo? Essa proposta de estar apresentando não pode ser um só. Já que você tem objetivos em regularizar, em revisar esse texto, você já começa a apresentá-los uma vez na semana, 2 vezes por semana, não é? Para eles visualizarem esse texto escrito. Enfim, então, bora voltar para cá, agora para a nossa pauta. Aí no ponto 3 eu digo assim, leitura e discussão do texto, aprender a linguagem que se escreve, que está nas páginas. Aí eu, mais uma vez, eu chamo a atenção. No meu está aqui. A gente vai voltar agora lá para a unidade 1, do módulo 3. Voltem aí. Quem está com o módulo desse ano vai ser essas páginas. Quem não está, mas acha o título. Volta para a unidade, aprender a linguagem que se escreve, e encontra aí esse título, ó, que está assim, o papel da leitura no desenvolvimento da capacidade de produzir textos. Vê se vocês chegam aí. Quem está com o módulo desse ano é na página 164. Quem não está, o título em cima está mesmo. Ao aprender a linguagem que se escreve, tem um fragmento de David. Conseguiram chegar aí? Achei. Pronto, então. Nesse parágrafo aí, o que é que eu trago? Olha o que diz aí esse subtítulo. O papel da leitura no desenvolvimento da capacidade de produzir texto. Aí tem esse fragmento de Frank. Quem pode ler? Esse fragmentozinho aí. Vamos fazer essa breve retomada aí. Como podem as crianças desenvolver a ideia de que a linguagem falada e escrita não são a mesma coisa? Só pode haver uma resposta, escutando linguagem escrita, lida em voz alta. Ok. Então, para ter o sentido, não é para compreender. Ler em voz baixa o tempo todo, talvez essa compreensão não vai chegar. Aí, tem os 3 parágrafozinhos. A gente não vai ler na íntegra, não, que a gente precisa seguir nossa unidade. Mas só para vocês começarem a entender aí. A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de produzir textos. Então, para ler, o que é que está dizendo? Porque talvez pense assim, não. Para escrever, se ele vai produzir, ele tem que saber escrever. Não necessariamente, também. Mas se ele já se apropriou de várias leituras e já vai compreendendo o sentido dela, de como começa, de como termina, que tem um início, que tem um enredo, que tem a parte mais o clímax, né, como a gente chama, que tem um final, isso só vai acontecer se ler, não é? Aí o segundo parágrafo já diz assim, a leitura compartilhada tem sido uma estratégia mais eficiente
para aproximar os alunos do mundo letrado. Então, a importância de realizar leituras, não é? Hoje, crianças, a Pro trouxe uma leitura das queimadas para vocês. Você vai ler para eles. Então, tanto eles lerem, como eles ouvirem. Olha o que fala lá de Frank, a leitura em voz alta. Ele apreciar a leitura do outro também é importante. Já o terceiro parágrafo diz assim: quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras. Vou parar porque aqui já diz o que eu preciso. Então, ó, 3 pontos. A leitura que as crianças precisam realizar, porque ela é importante nesse processo de revisão. Ouvir a leitura realizada por outras pessoas. E o professor se colocar como mediador da situação quando essas crianças ainda não fazem. Aí fica um pouquinho para quem trabalha com classes menores. Não impede de você fazer leitura de textos bem escritos para crianças menores, não invalida. Um dia você conta uma história toda vestida, outro dia você conta com fantoche, mas vai ter um dia que você precisa ler com o livro em mãos, colocando o seu dedo em cima. Isso eu falo para as classes menores. Com o dedinho em cima para ele ver que o que você fala é porque está escrito, não é você que está inventando nada do texto. Então, esses 3 pontos, depois vocês vão ler com calma, tá? Eu só deixo a dicasinha aí para vocês entenderem um pouquinho do que a gente quer falar dessa importância de revisar. Porque para chegar a hora de revisar, precisa validar esses 3 pontos. A criança precisa desenvolver na leitura. A criança precisa ouvir o outro lendo, mas ela também precisa ser acolhida quando ela ainda não faz, não é? E lá na página 165, fala aí dos recontos e das reescritas. Vai aí, é a próxima página. Aí no parágrafo, no meio do segundo parágrafo, diz assim, ó, o conto tradicional funciona. Vocês conseguiram chegar aí? Nesse é um ponto de continuação aí. Tem assim o título, ó, os contos e as reescritas. E aí vem o primeiro parágrafo, o segundo. Aí está entre o segundo parágrafo aí que diz isso. Ó. O conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita de narrativas. Ao realizar um reconto, os alunos recuperam os acontecimentos da narrativa, utilizando frequentemente elementos da linguagem que se usa para escrever. O mesmo acontece com as reescritas. Pronto, já chegou onde eu queria. Então, para essa criança revisar, para ela precisa produzir. E ela vai produzir o quê? Ela pode até produzir algo que seja dela. Como a gente viu lá nas produções SOS Siri, que ali naquele texto a gente vê que não é pode até ter sido assim. Aquela criança que produziu o SOS Siri, ela até ouviu a primeira leitura feita pela Pro e depois ela tentou reproduzir. Mas é diferente de uma reescrita de Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, entende? Quando se fala em reescrever, pensa assim em textos conhecidos pela maioria, porque tanto fica mais fácil para o professor quando se trata desse trabalho de revisão, porque imaginem aí, como vocês poderiam revisar, vamos supor aí o mínimo, 18 crianças na sala, que a gente sabe que tem até mais, não é? Em classes de primeiro ano. Se cada uma fosse produzir um texto diferente, como é que você ia? Aí é uma coisa que, como eu posso usar aqui, é como se fosse fazer assim, ó, tapar o sol com a peneira. Você não ia ter condições de revisar todos, porque 19 textos, cada um pensou de um jeito, cada um está com suas necessidades de melhorar. Não dá, não funciona, tá? Mas se você falar assim, ó, lê o texto, mesmo que você já trouxe outros, como tem esse da festança, a Chapeuzinho Vermelho, que a gente leu na unidade passada, enfim, pode ler vários, mas vai chegar o dia e vai dizer assim, ó, crianças, hoje nós vamos escrever coletivamente, vamos fazer a reescrita de Branca de Neve. Pronto, então cada um vai colaborando no texto, na produção do texto, ou no mínimo que você pode fazer é montar 2 grupos ou 4, no máximo, e produzir ali. Um produz um grupinho Chapeuzinho, outro Branca de Neve, mas cada um não tem condições. Então, nesse parágrafo, eu retomo com vocês para
vocês começaram a compreender a importância das reescritas, que o trabalho de produção não é para ser individual, cada um produzir a sua. O trabalho de produção, para posteriormente revisar, precisa ser baseado nas reescritas. Reescrever um texto já existente. Não dá para pensar em uma produção, para fazer as etapas direitinho, cada criança produzindo individual, tá? Só para a gente compreender aí. Vamos voltar para a nossa unidade? Voltando para a nossa unidade. Só fiz essa retomada. Se vocês depois quiserem ler mais um pouquinho, não é dessa importância aí do trabalho de reescrita, vocês podem ler, tá certo? Aí o trabalho pessoal ficou aqui só a base de leituras, para ir compreendendo. Só chama atenção nesse ponto 2 aí, dessa questão de um planejamento, tá? Que a gente precisa, eu tenho conversado com vocês um pouquinho dessa necessidade de um planejamento. Preciso ouvir de vocês um pouquinho, um trabalho que você realize de produção, aí as colegas que estão vivendo sala de aula, se tiver algum planejamento seu, que você já executou, de um trabalho que as crianças produziram, está na hora de começar a trazer para a gente, para você dizer as experiências que você viveu e como você está fazendo para desenvolver esse trabalho de produção, tá certo? Fica só essa dica aí, essa necessidade, tá bom? De ouvir um pouquinho vocês, o que vocês compreendem e quem já vive em sala de aula, como realiza esse trabalho de revisão de texto, tá? Então, bora começar a conversar um pouquinho. O que precisamos fazer para desenvolver nas crianças essa habilidade, que é a habilidade de revisar texto? E, claro, que para ela revisar, ela vai revisar alguma coisa, não é? Ela vai revisar o que ela já produziu. O que é que ela vai produzir, especificamente, melhor que seja uma reescrita, ok? Então, fala aí um pouquinho, a gente já falou muito aqui, já respondeu até. Agora eu quero ouvir vocês. O que é que precisa fazer para dizer, o que é que o professor precisa propor para as crianças aprender a produzir e chegar o momento de revisar? A gente já viu as respostas tudo lá, na página 164. Fala aí, enquanto eu bebo água. O que é que precisa fazer? Não durmam não, viu? Eu vou comentar algo breve, que eu fiz a leitura, né, sobre essa questão que a senhora falou, que realmente não tem como a gente abraçar toda a turma se a gente for tentar ver texto por texto, escrita, né? Não dá. Mas, assim, com o que eu li, a professora, eu não me recordo agora o nome dela, que foi bastante leitura, ela fala sobre, vamos dizer que ela fez tipo um projeto, né? Vamos botar essa palavra. E foi por etapas, porque num dia só não tinha como ela abraçar toda a turma, ver texto por texto, e aí ela foi por etapa e foi vendo os pontos. No primeiro dia ela incentivou a criança a fazer o texto, né? Ela fez a leitura e cada um foi lendo. E aí, na outra aula, ela já foi colocando a criança para ler aquilo que ela escreveu, para a própria criança identificar se tinha algo que estava escrito não de maneira incorreta, se estava faltando algo no texto, se estava tudo certinho. Coerência. Isso. Sim. Aí, em uma outra aula, ela foi e já colocou essa criança para... já, acho que, se eu não me engano, ela colocou no quadro para a criança, tipo, fazer um comparativo do texto que estava no quadro com o que ela escreveu. E aí ela foi, como a Sana falou, instigando as crianças, assim, foi etapa por etapa, que eu posso falhar a memória alguma, e ela foi instigando a criança até chegar no ponto de alguma palavra que a criança escreveu faltando letra, ou tudo junto. Depois ela veio para a questão que a senhora mencionou semana retrasada na outra aula, a questão de pontuação, se a criança pontuou, né? Vírgula, ponto de interrogação, e depois a questão dos parágrafos. Então, dessa maneira, eu entendo
que se a gente seguir um passo a passo e ter um planejamento desse tipo de atividade, acredito que dá para a gente revisar a questão da criança escrever, e foi uma série, se eu não me engano, não foi nem, foi no primeiro ano, eu acho que essa turma, e a gente sabe que nessa série não tem toda criança não está lendo ainda fluentemente, a criança não tem, como é que eu posso falar, não está ainda propriamente escrevendo, né, tudo, e nem lendo tudo, ela ainda está em fase de aprendizado, mas eu creio que com esse planejamento, esse passo a passo, dá para a gente revisar o que a criança já aprendeu e aquilo que ela ainda precisa se apropriar. A minha opinião é essa, né? Perfeito, você coloca aí. Você trouxe aí as etapas do processo da revisão do texto. Já compreendeu que um dia só não dá, não é? Precisa voltar, primeiro provocar que produza, para depois ir seguindo essas etapas aí. Você ilustrou perfeitamente, já demonstrou que compreendeu que esse trabalho não é rápido para fazer em uma aula só. Talvez 1 ou 2 dias para produzir o texto todo. Um dia produz a introdução, você já vai até elencando assim. Outro dia produz o desenvolvimento, depois o final da história. Requer tempo, não é um trabalho. Você usou a expressão aí, por que um projeto? Porque a gente já sabe que projeto não termina igual uma atividade sequenciada, com 15 dias, 20 dias. Não é? Projeto se estende a meses, 2, 3 meses. Tem projeto, a depender do projeto, vai até 1 ano de trabalho. Então, desenvolver essa atividade de produção de texto requer uma sequência, requer um planejamento e o desenvolvimento por etapas, para estar fazendo essa criança aí vir o tempo inteiro. Mas a pergunta que eu trago aqui é como essa criança vai começar a escrever. É isso que eu pergunto aqui. E a gente já respondeu lá, quando a gente fala do apresentar primeiro as leituras, leitura compartilhada, apresentar textos bem escritos, tudo parte daí, não é? Aí eu venho rede de ideias, que é como a gente vem conversando um pouquinho, o pensamento, como a colega ilustrou aí, o pensamento dela desse processo das etapas de revisão, do que precisa, do que é necessário para revisar. Aí aqui eu já venho trazendo mais ou menos, ó, tentando responder. Olha aí, apresentar textos bem escritos, ampliar o repertório de diferentes gêneros textuais. Eu não posso ficar o tempo todo em cantiga, não é? Geralmente, primeiro ano começa com as listas, depois vai para as cantigas, mas eu preciso ir explorando outros textos, não é? Outros gêneros, para eles isso, até eu chegar nas narrativas. Realizar leituras diversas, provocar recontos orais, porque ouvir o outro também é importante dentro desse processo de produção, para, por fim, convidar para escrever. Aí eu trago algumas situações do decorrer desse processo. O que eu falo lá, eu ilustro aqui, ó, a pró na condição de contadora de história, os alunos se apropriando. Nesse momento aqui, onde as prós contam, as crianças estão desenvolvendo as estratégias de leitura. Chega um momento que a criança se expõe, ó, a leitura, os que estão sentadinhos estão apreciando a leitura que o coleguinha está fazendo, a importância da leitura oral, do ouvir o outro. É um trabalho muito interessante também você fazer as crianças pararem para ouvir. Aí já entra também a questão do respeito à leitura do colega. Enquanto o coleguinha está falando, parar tudo mesmo, apreciar, ainda brinco assim, ó, vamos fechar nossos olhos para apreciar a leitura de fulaninho. Bora ver se a gente consegue mesmo compreender tudo que fulaninho fala. Vamos fechar nossos olhos? Então, respeitar esse momento da realização da leitura. E aí eu digo, por onde começar? Mas a gente também já respondeu. Vocês se habilitam a dizer? Então, para começar a produzir, eu vou já hoje, vou começar a produzir, e hoje já digo, crianças, vamos embora, pega o lápis, a caneta aí, a borracha, que hoje vocês vão escrever. Vai ser assim mesmo? É desse início? É já no primeiro dia, já combinando, trazendo para escrever? O que eu faço com vocês agora é uma retomada do que a gente já conversou. Porque o que eu preciso é ver se vocês estão compreendendo, né, as nossas discussões. Então, por onde é mesmo que começa o trabalho de produção para chegar na revisão?
A colega até já respondeu aqui, na verdade. Quando se trata da revisão, ela já ilustrou aí na fala dela, não é que tem uma etapa, precisa ser por etapa, que um dia só não vai ser possível, não é como ela ilustrou aí, vê primeiro, deu para produzir, depois foi olhando as palavrinhas que ele escreveu que não estava com coerência, aí tem um pouquinho da questão da repetição, para depois ver as palavras que estão segmentadas, a questão da exposição desse texto, chamar a atenção para as crianças ao respeito da exposição feita, para não ficar rindo do coleguinha daquela produção, não ficar, às vezes eles ficam, de quem foi que fez assim? Não é? Então, eu acho que cabe ao professor parabenizar a criança que produziu, ou o grupo que produziu aquele texto, dizer que bom que eles chegaram até aquele ponto, mas que, como eles sabem, é importante justificar isso também, que há uma norma culta, e que essa norma culta exige que os textos sejam bem escritos, aí você ainda compara. Lembra que a gente leu aqueles textos, a festança, a Chapeuzinho Vermelho? Então, os textos eles precisam estar bem escritos, eles precisam estar de acordo com a norma culta. E quando a Pro pegou para ler, eu vi que tem algumas palavrinhas equivocadas, eu vi que tem algumas repetições, e a intenção da Pro aqui é ajudar vocês. Aí, a partir dessa discussão, é que a Pro passa para explorar a produção do grupo ou da criança. Não é? Aí eu venho trazendo a questão das atividades sequenciadas, porque para desenvolver esse trabalho de produção, para posteriormente revisão, precisa haver uma sequência. Não dá para em uma aula você dizer que produziu e que revisou. Ilusão. Ilusão. No máximo, o que daria em uma aula, no máximo, uma listagem, com 10 palavras, no máximo. E se ainda houver muitas palavrinhas irregulares, aí é que vai discutir, não vai ficar uma manhã inteira falando, não para lanchar para tudo. Então, precisa dessa sequência. Hoje, textos bem escritos. Por onde começar? Apresentando textos bem escritos, variando nessas leituras. Pode ler tudo, mas eles vão escrever o quê? Já decidiu? Reconto? Vai ser de quê? Dos contos? Pronto. Então, enfatiza um pouquinho nesses contos, para ver que tem início, meio e fim. Vai escrever uma fábula? Enfatiza em fábula, para ver que tem uma moral, para ver que são os animais, não pode haver pessoas contando essa história, enfim. Então, para você chegar a um trabalho de produção, você precisa desenvolver uma sequência que antecede a escrita, tá bom? Aí, eu trago o texto do Curupira, que é mais uma versão, só que essa foi uma versão lida para as crianças. Aí está no livro de vocês esse. Só para vocês entenderem também como se dá as etapas do processo de produção. Nós não vamos ler ele todo, não, mas vamos embora compreendendo aí. Então, na primeira parte desse texto de Curupira, a Pro trouxe o texto. Observem que ele está bem escrito, tá vendo? Os parágrafos ordenados direitinho. Está no material de vocês aí, na página 182. Com os pontuação, todo ordenado bonitinho. Depois que a Pro trouxe esse texto, aí, já na outra página, deixa eu ver se eu botei ele aqui também, está. As crianças já recontaram. Olha lá escrito, como foi que se deu, ó. Texto produzido oralmente por um aluno da educação infantil. Olha aí, a criança ela não escreveu, ela terminou de ouvir a história. Conte aí como foi a história que você ouviu do Curupira. Aí a criança contou. Olha a versão contada por ela, bem mais sintetizada, do jeitinho que foi possível ela contar. Observem. Aí, no próximo passo, a versão já foi revisada. Então, a Pro precisou desenvolver uma sequência aí. Primeiro, ela trouxe o texto, ó, na íntegra, apresentou, falou se tinha ou não autor, e provavelmente ela já disse qual era a intenção dela com esse texto. Aí, depois, a criança recontou. Nesse recontar, aí, claro, quando vai lendo, vai lembrando com ele. Mas, espera aí, lembra aí, só tinha mesmo? E quando ele estava conversando com as árvores, o que foi que aconteceu? Aí, na outra etapa aqui, ó, a gente já vê esse texto revisado, não é? Já fez uma retomada, instigando, a colega trouxe lá na fala dela. Ela compreendeu bem isso aí.
Antes de você responder, você precisa instigar para ver o que esse aluno já sabe. Mas espera, mas e o Curupira falou para as árvores, não falou? E o que foi mesmo que ele falou? Sempre vai ter um mais espertinho que vai lembrando. E aí você vai reorganizando esse texto, mas nesse momento aí, talvez você não pensa nem na escrita, você está pensando agora na coerência, tá? Que é importante, são 2 pontos a se pensar, que é muito para as crianças. Ou ela produz, pensando nas palavras que vai utilizar, ou ela já vai dando coerência, não é? A gente vai falar um pouquinho da questão dessas repetições aí, tá certo? Aí, eu fui assistir um pouquinho o vídeo, não é que tem como sugestão para vocês assistirem. E aí eu fui tirando algumas coisas que eu fui acolhendo lá na fala, não é, dos representantes lá do vídeo. Então eu trouxe alguns pontos. Quem poderia ler esse para mim aí um pouquinho? Está tudo relacionado ao vídeo, que foi sugerido para vocês assistirem. Quem pode fazer a leitura aí desse? Bora, minhas meninas. Quem pode aí? Qualquer aprendiz. Vá. Qualquer aprendiz pode se colocar o papel de revisor. Basta que seja dado a ele condições para tal função. Crianças que não leem nem escrevem convencionalmente pode participar de uma situação comunicativa, podendo articular o discurso e contribuir com o texto. Olha que interessante isso. Ela não escreve ainda, mas na oralidade ela pode ajudar. Se o coleguinha que escreveu lá esqueceu um detalhe, mas ela percebeu, ela pode colaborar. Não, você esqueceu de dizer que o Curupira falou isso e isso para a árvore. Aí o outro que já escreve vai lá e acrescenta. Então, é muito importante isso. E às vezes pode acontecer na própria classe de primeiro ano. Tem criança que ainda não está escrevendo convencionalmente. Não é? O nível de escrita talvez ele não alcançou, mas ele vai ficar o tempo todo sem desenvolver o trabalho. Quando a gente pensa nas crianças que têm alguma dificuldade, talvez até com diagnóstico, mas que elas podem colaborar de que forma na produção desse texto, para ela também não se sentir impotente? Na oralidade. Vamos lá, fulaninho, você ouviu o texto? Conta aí o que foi mesmo que você ouviu. Ó, seu colega disse que o Curupira imediatamente foi conversar com o caçador, um exemplo, né? E aí, mas foi isso mesmo que aconteceu? Já você aprova já sabendo que não. Espera ele dizer, não, mas antes o Curupira conversou com a árvore. Ah, então vai lá dizer isso para ele. Então, é essa importância que precisa dar para essas crianças que ainda não leem e não escrevem de forma convencional. Aí, quem pode ler esse? À medida que o aprendiz se depara com um repertório de textos, aprendendo os gêneros, carta, consequentemente se apropria da estrutura e está pronto para escrever. Ao revisar, começa a perceber a falta de organização textual e torna-se capaz de melhorar seus escritos. Pronto, eu trago aí o exemplo da carta, porque lá no vídeo ela fala, né, de um dos trabalhos que foi desenvolvido com a carta, que ela apresentou aos alunos. Mas a gente já conversou um pouquinho dessa questão dos gêneros, variar na apresentação desses textos. Eu posso começar com listagem, mas eu vou para a cantiga, que são os textos que sabe de cor. A gente já conversou um pouquinho sobre esses textos que sabe de cor, mas eu preciso sair deles. Eu não posso ficar só neles, precisa haver uma variedade. E aí fala, o final, quando a criança vai se apropriando a necessidade da leitura, que a gente ouviu lá, que a gente precisou fazer essa retomada, do ler, para entender a função dessa leitura, do ouvir a leitura compartilhada por alguém, do ouvir oralmente, para ele se colocar na condição de um bom revisor, conseguir produzir, conseguir perceber onde ele errou, conseguir perceber que ele repetiu muito e a gente vai ver um pouquinho isso aí mais para frente, tá bom? Então, isso é importante. Bora lá. E para a Rosaura Soligo, o que é que ela diz aí?
O que é que Rosária traz com relação a essa questão da revisão? Esta é uma capacidade que pode desenvolver paralelo ao domínio do sistema alfabético. Quando se trata da revisão, está relacionado à compreensão. Cadê a vozinha? Sumiu? A desenvolver outra competência. Ficou baixa a voz. Quando se trata da revisão do discurso, está relacionada à compreensão do sistema de maneira a desenvolver outra competência, que é produzir e revisar textos orais. A voz da colega, acho que não sei o que foi que houve. Não é? Aí ela compara a mesma coisa. Para conseguir compreender as ordens do alfabeto, ela faz essa comparação com a questão da produção de texto. Quando a criança entende que tem que ter um início, um meio, um final, ela vai embora, ela não precisa de mais nada, não é? Claro que vai precisar revisar, vai, mas ela já tem autonomia para escrever, ela já consegue, ela já está apta. Mas para isso, essa garantia dessa base alfabética já chegou. O alfabeto de trás para frente, isoladamente, ela já garante. Há essa necessidade, né? Claro que não vai escrever sem garantir essa base alfabética, sem passar pelos níveis de escrita, sem começar pré-silábico e pró-silábico, passar pelo silábico alfabético, chegar ao alfabético. A criança só vai escrever melhor, com habilidade melhor, quando ela estiver nesse nível alfabético, não é? Mas, para isso, observem que tem todo um percurso, tá? E aí, quando a criança se coloca como analista de seus próprios escritos, o mesmo começa a ter controle da qualidade do conteúdo, assim como a forma do texto que ele escreve, ao mesmo tempo em que passa a ser o autor, leitor e revisor. Olha quanta responsabilidade fica para essa criança. Ela ser capaz de, depois que ela produzir o texto todo, releia agora seu texto aí, e ele ser capaz, vigi, botei aqui não tem isso não. Eita, aqui eu fiz errado. Que ele já vai fazendo isso, você já vai observando que ele já vai assumindo o papel. Olha aqui, autor, porque ele produziu, leitor, porque ele está lendo o que ele produziu e revisando, melhorando aquela produção dele. Então, a criança, ela assume esses 3 papéis. Enquanto eles não coordenam estes diferentes papéis, e o que é que faz? Enquanto eles não estão aptos para fazer, o professor vai deixar ele paradinho lá, abandonado à própria sorte, ou vai ver o que é possível para ele? Aí eu trago um pouquinho, abrindo um parêntese, porque a gente sabe que nem todas as crianças vão estar no mesmo nível, não é? Por mais que a gente sonhe em uma classe homogênea, todo mundo no mesmo nível, alfabético, não é? Com algumas regularidades já garantidas, percebendo alguns sons. Uns vão estar bons dentro do processo. Outros vão precisar daquele empurrãozinho, daquele plano de ação, daquela necessidade de ajuda. Aí eu trago um pouquinho essa criança aí com essas letras móveis, porque em um trabalho de produção, precisa mesmo estar pensando nesses que não alcançaram, não é? Então, para ele, enquanto um está produzindo oralmente, você pode dar, por exemplo, o mesmo texto desordenado por frases, para ele tentar ordenar essas frases para ficar... Quem é a primeira frase? O era uma vez. O feliz para sempre não vai começar. E depois que ele vai, baseando na primeira letra, as letras como referência, ele aí pode fazer uma partezinha de uma cópia de um trecho desse texto, já que ele não consegue. Talvez, aí ele faz essa reescrita desse conto, pronto, dessa forma. Mas e para ter um do jeitinho dele, do jeito que ele consegue, aí você já vai pensar em uma coisa mais fácil para ele produzir, listagem de palavras, não é? Pode variar trazendo assim, esse ele fez adaptado, por exemplo, todo mundo escreveu Pinóquio, pensando na escrita, produzindo seus escritos, mas teve Joãozinho, Maria e Pedro, eles não conseguiram chegar lá. Então, você facilitou aqui, trouxe o mesmo texto escrito, ordenado, ele ajudou oralmente na produção desse texto. Depois a prova vai ter um pouquinho de trabalho? Vai, mas há essa necessidade.
Depois que o texto já está organizado, pronto, aí recorta as tirinhas, bora lá. Como começou mesmo a história do Curupira? Aí ele vai dizendo, então, olha que essa frase se pode ser essa, lê para ele, ali ele vai ordenar. Mas anteriormente ele já foi colaborador, ele já organizou na fala, ele já melhorou no discurso do texto, tá certo? Então precisa estar pensando nesses diferentes papéis aí, uma vez que todos precisam estar inseridos dentro do processo. Tudo bem, meninas? Aí eu venho trazendo aqui um pouquinho dos gêneros, reforçando a importância do trabalho dos gêneros textuais. Onde é que a gente vai encontrar esses gêneros? Quem são esses gêneros textuais? Fala aí para mim, o que é que vocês sabem desses gêneros textuais? O que é que vocês já sabem dos gêneros? Meninas? O que é que vocês já sabem dos gêneros textuais? Gêneros pró quando é o tipo de texto, tipo assim, quando é uma fábula, parlenda, um verbo que é um verso, um poema, Isso, poesia, né? isso, são Esses são os esses. tipos, né? Isso, as crianças precisam passear por diferentes gêneros até chegar a um, ou como no caso a gente desenvolve um trabalho que a gente passeia e eles produzem vários. Eles começaram produzindo listagem, agora nós estamos na produção de poesia. Quando sair do recesso agora desses 10 dias, a gente volta, eles vão produzir trava-línguas. Então, a gente passeia por esses gêneros, brincando com eles até chegar o momento da produção e da revisão do texto. E é importante também, né, Pro, que eles entendam o que é, por que isso é uma fábula, por que aqui é um poema, Sim. por que aqui é uma poesia. No caso mesmo da minha filha, a professora pediu para ela ler uma fábula. E eu expliquei a ela que a fábula são textos onde os personagens principais são os animais, onde os animais falam como se fossem seres humanos, né? Bora dizer assim, então o texto se refere a animais falantes. Aí eu expliquei a ela que a fábula era isso. Porque não adianta somente você trazer para a criança aquilo sem trazer o porquê daquilo ser diferente. Porque o poema é diferente da poesia, porque esse tipo de texto já é dessa forma, né? Acho importante isso. As marquinhas que vai caracterizando cada um deles. Ela lê e saber que ela lê uma poesia, lê e saber que ela lê uma parlenda, lê e saber que ela lê um conto que não foi uma fábula. Não é importantíssimo saber diferenciar cada um deles. Muito importante. Aí Thelma Vaz fala, o professor precisa oportunizar o aprendiz a estruturar a linguagem que se escreve. Durante a revisão, lembrar que expor o texto produzido torna visível alguns aspectos que são interessantes de ser revisados. E verdade, porque enquanto um lembrou da coerência, da coesão, o outro não lembrou da pontuação, que no início não colocou e que precisa ser colocado. Então, isso só vai acontecer no momento que essa exposição tem. Ah, mas ali era uma pergunta. E você usou o sinal que se precisa para a pergunta? Que pontuar é uma das últimas etapas do processo da revisão. Primeiro produz, depois melhora a escrita das palavras pensando na regularidade, regularizou, está tudo escrito correto, pronto. Agora vai ver a coerência e as repetições, pronto. Resolveu isso para depois chegar nas pontuações. Ok? Tem todo um processo envolvido aí. Aí aqui, né, Paulo, ele vem falar da importância do trabalho de produção também, ele fala da organização desses textos, enfatizando os gêneros, não é? Olha lá como ele diz, muitas vezes esses aspectos organizadores textuais se repetem e precisa ser substituído pela pontuação. Olha aí. Então, para tirar o tanto i, dá um ponto segmento e inicia com a letra maiúscula. A gente vai chegar em um detalhezinho aí, acho que é agora, ó. Vamos agora analisar e descobrir no texto de Renan elementos da organização textual. Então, bora lá? Vamos para o módulo. De acordo desse ano, o mais atualizado é 194. Tem um texto de Renan aí, mas eu queria que vocês olhassem o que está na 197. Certo? Não vamos essa daquele do jeito que ele pensou. Mas aqui está, na 197. Deixa eu ver se eu trago ela aqui. Aqui. Não trago, não. Não botei a página. Não.
Vocês conseguiram chegar aí? Na 197? Sim, pronto. Pronto, porque a 194 é o mesmo texto. Observe o que é que aconteceu nesse texto da produção desse garotinho aí, de Renan. Ele fez a primeira produção. Quem pode ler o texto dele? Está em 2 caixinhas, não é a primeira coluna aí. Quem pode ler esse texto dele? É curtinho. Eu, Pro. Vá. Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo direitinho, pode seguir. Certo. Era uma vez, quando a dona Emília tinha 16 anos, ela foi na missa. Ela vai da missa e vai para a casa dos pais dela e vai jantar e assistir televisão. Ela foi embora e ela viu um cachorro grande e deu meia volta e saiu gritando e correndo. O primo que estava no terraço e ele desceu a ladeira correndo e perguntou: O que aconteceu? Eu vi um cachorro. Vamos lá. Não vou. E não tinha cachorro lá, e o primo dela levou ela para a casa dos avós, e esse é o fim. Pronto. Olha só, ele produziu esse texto aí. Do lado direito, tem o texto fragmentado por frases. Olha o que é que acontece aí. O que mais que se repete nesse texto? Tá nítido. O que mais que se repete aí? Que ele usou várias vezes. O i? Exatamente. É o que o autor lá fala, não é? Dessa necessidade da exposição e substituir as repetições pelos sinais. Daí você já começa a explicar às crianças a função do sinal de pontuação. Ao invés de colocar tanto i, dá um parágrafo nessa escrita e atualize melhor ou dá segmento nela com um ponto. Talvez, já que ele já está falando de outra coisa, talvez um ponto, parágrafo para reiniciar um novo parágrafo, ou talvez um segmento, ou pelo menos uma vírgula ao invés desse i. Tá vendo? Aí só para a gente pensar um pouquinho e começar a observar que é muito comum. Assim como esse i, às vezes as crianças dizem muito aí, a gente não percebe muito na fala deles o aí, ou então daí. Então, quebrar um pouquinho essas repetições, sair dessas repetições. E quando esse texto ele é exposto, um dos autores também fala lá a questão da necessidade da exposição, o professor usa outra cor, marcar onde está repetido demais para fazê-los perceber e perguntar o que é que pode substituir por esse aí, dele, dela e ela. O que é que pode? O nome, vamos colocar o nome, então você vai trazendo outras marcas que fazem parte da norma culta e que vai dar uma coerência melhor a esse texto produzido. Aí aqui eu venho chamando a atenção de vocês, para tudo isso acontecer, precisa estar estimulando a criatividade das crianças, que a gente sabe que eles têm demais, talvez não sabem como utilizar, cabe ao professor estar desenvolvendo do melhor jeito, da melhor forma, não é? Dinamizando o fazer pedagógico. E aí eu trago, para trabalhar a revisão de texto com as crianças, é preciso que o professor construa em si mesmo intimidade com a língua escrita, lembrando que a mesma só se adquire lendo muito, além de se ter conhecimento específico sobre as questões da textualidade. Isso aí é para a gente, não é? Eu não vou falar de revisão, eu não vou falar de leitura se eu não leio bem, não é? Eu não vou cobrar que meu aluno leia bem se eu própria não consigo fazer isso. Então, é você pensar na sua formação pessoal. Há essa necessidade, não é? Eu não vou falar de regularidade de texto se eu não entendo do que é regular um texto, não é? Eu não vou falar de coerência se eu não entendo de coerência. Então, para isso, eu preciso estar preparada para desenvolver da forma que meu aluno precisa alcançar. Aí eu trago um pouquinho para a gente estar pensando. Para isso, a gente precisa avançar em nossa prática, lembrando um pouquinho das nossas formações, que a gente não pode parar, continuar em formação. A gente não dá para entender que eu já sei o suficiente. Não sabemos. Não é? Não sabemos. Precisamos estar nos atualizando. E agora, nessas circunstâncias, então, não é esse novo normal que nos exige saber um pouquinho mais, não é? Desenvolver outras habilidades para ser trabalhadas em uma tela de um computador.
não é? Eu encerro aí, deixando para vocês, ó, fica só uma dica dessa necessidade de pensar na sua formação pessoal, não é? Variar na sua leitura, explorar outras leituras, sair do senso comum do que se lê, ler algo que está mais dentro do seu acordo, que está mais voltado para o que a realidade lhe exige. Assim você tende a crescer. E assim, meninas, a gente encerra essa unidade, tá bom? Falando um pouquinho desse trabalho de revisão. Vamos ver a possibilidade de, no próximo encontro nosso, a gente ver se vocês apresentam, quem vive sala, não é, de aula, tenta ver aí um pouco, trazer um pouco dessas experiências, da questão desse trabalho de produção, como seria essa revisão. Bora tentar caminhar desse jeito, tá certo? Pelo menos para vocês ir trazendo as experiências de vocês aí, vividas dentro desse processo, tá? Aí na próxima unidade a gente já vai falar de pontuação, qual a função dela e para que ela serve, tá bom? No mais, eu encerro por aqui, agradecendo vocês mais uma vez pela participação, pela paciência em estar até agora, juntinhos aqui, tá bom? Tá bom, Pro. Eu que agradeço o aprendizado, como sempre, perfeito, mas sem, apesar da distância nesse novo modelo, a senhora tem uma didática maravilhosa que não deixa em nada a desejar. Oh, meu Deus, que bom que eu estou podendo colaborar. Muito obrigada, fico feliz em ouvir. Não é que a gente fica tão preocupada, dizendo que quer inventar tanto, quer fazer tanto, mas, oh, meu Deus, acho que é o discurso, é a conversa, é a escuta, é a troca, e aí a gente vai, não é, trocando aí esses saberes. A intenção é essa, é a gente trocar um pouquinho nossas experiências. Vocês trazem um pouquinho das que vocês vivem, eu apresento um pouquinho na que está pautada aqui, sobretudo a que eu tenho vivido, e aí a gente só tende a somar. Tá bom? Mas, no mais, eu agradeço muito a participação de vocês. Um beijo grande. Deus abençoe a noite de vocês. Ô, Pro, também agradeço a fala da colega minha, né? Que sempre é muito prazeroso estar aqui nessa aula, né? E eu queria tirar até uma dúvida com a senhora, aproveitando antes de encerrar, que eu fiquei desde a semana retrasada para lhe perguntar, que eu nunca mais olhei o Classroom, se teve já a avaliação do segundo módulo. Já foi mandado para você. Vou ver se o Anderson postou lá. Da segunda unidade. Eu fiz a da primeira. E eu fiquei para lhe perguntar. Pronto, mas já é para ele estar postando, que a gente já viveu o módulo 2, já pode. Pronto. Vou até lembrar ele para ele postar, viu? Certo. A avaliação do módulo Pronto, 2. Pro, tá certo, agradeço. Pronto, tá certo, obrigada. Boa noite, até a próxima. E bom descanso aí, né, para vocês aí nesse recesso aí. Obrigada. Vai ser merecido. Tchau, tchau. Verdade. Tchau. Tchau. Tchau.